Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos amigos, amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos com as bênçãos do Criador. Agradeço de coração, todo o carinho de vocês. Os novos inscritos, sejam muito bem-vindos com as bênçãos do Criador. O Eterno abençoe a você e toda a sua casa. Forte abraço a todos os líderes religiosos que estão aqui conosco e com certeza para nos ensinar. E olha, eu vou falar um negócio, Aqui tem gente que sabe muito, Nossa, eu recebo cada mensagem que é de arrepiar. E agradeço de coração a todos aqueles que entendem que a nossa mensagem aqui não é uma disputa religiosa. Eu não estou aqui preocupado com qual religião você frequenta, qual igreja você... Para mim, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em obedecer ao Criador e através da sua palavra. Eu estou preocupado em anunciar que está chegando os momentos finais, que Deus está estendendo sua mão para todo mundo. A partir de Israel, sempre devemos acompanhar as profecias e ver o que está acontecendo. Quando, a figueira, os seus ramos estiverem tenros, está lá. Sempre é de Israel para o mundo. Preste atenção no que está acontecendo em Israel. Não caia na besteira de muita gente, o povo de Israel é um povo maldito, eu não sei o que. Deus tem o controle de tudo e Ele escolheu Israel. Ele tem um plano para Israel e tem um plano para o mundo. O plano de Deus é a salvação de todo aquele que crê e confia nele. O desejo dele está escrito, é que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade e a salvação. Então é para todos a salvação. Agora, o plano que Deus tem com Israel é um, e o plano que Deus tem com o mundo é outro, mas que reúne todos na eternidade, certo? Então não temos que discutir o que Deus vai fazer com Israel, o que Deus vai fazer com o mundo. Se Israel está deixando alguma coisa de lado, é Deus quem vai esclarecer. Você quer saber por quê? Isaías capítulo 43, e Deus diz o quê? Só eu salvo Israel, e fora de mim não há outro Salvador. Então, eu acho que as pessoas que ficam amaldiçoando Israel deviam lembrar um texto da Bíblia, em que Deus falou com Abraão e falou: eu abençoarei todo aquele que te abençoar, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Cuidado com o que você fala, tá bom? Se você não compreende a Escritura corretamente, então não fale besteira, ou não vá atrás daqueles que querem mais encher as igrejas do que salvar almas. Existem pessoas que querem mais igrejas cheias, porque arrecada mais. Infelizmente, essa é a verdade. O verdadeiro servo de Deus tem que dizer a verdade. Eu não estou aqui para arrecadar, não estou aqui para criar uma nova instituição religiosa. Então, abra o teu pensamento, abra o teu coração. Nós temos que regressar ao primeiro amor, e o primeiro amor é o nosso Criador. Tá bom? Temos que nos unir, não é odiar as pessoas. Não, eu sou cristão e eu estou salvo, judeu é tudo, como já teve gente que passou mensagem aqui, é tudo do demônio, cuidado com o que você fala. Como já vi pessoas falarem que cristão também, é do demônio, não fale isso. Nós não temos que julgar ninguém, a Escritura nos proíbe, certo? Não julgues para não ser julgados. O argumento que você usar vai ser usado com você. Isso é promessa divina. Então cuidado, não faça julgamento. Você não foi constituído juiz. O que Deus quer de você é obediência, amor. E a ordem dele é para todos nós. Ama teu Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum momento Deus diz: julga o teu próximo pela igreja que ele frequenta, ou julga o teu próximo porque ele não pensa igual a você. Isso não existe, isso é coisa de homem, isso é invenção religiosa, não faz parte da palavra de Deus. E aqueles que dizem que só vão ser salvos membros daquela ou da outra religião, também não tem base bíblica. Não existe nenhuma passagem na Escritura que diz que vamos ser salvos por causa dessa ou daquela religião. A Escritura manda que obedeçamos a palavra de Deus, e é Ele o único Salvador, certo? Ele é o único Salvador. Não há religião que salva a vida de ninguém. Quem nos salva é o nosso Criador. O cristianismo vê que o Criador salva através de Jesus. O judeu vê
que o Criador salva através do Messias. Ok? Não vamos discutir se é questão de entendimento. Então não faça julgamentos. O cristão não deve julgar o judeu e o judeu não deve julgar o cristão. Quem julga é Deus. Até o próprio Jesus falou isso. Só eu julgarei. Então se você fizer julgamento, você está usurpando um lugar que não te pertence. Amém? Desculpa eu dizer a verdade, mas essa é a realidade. Tá bom? Agora presta atenção. Tem um rabino, que eu tenho um respeito tremendo para esse rabino, tá bom? E o que ele fala é tremendo. É um homem, verdadeiramente um homem de Deus, né? Um homem que realmente ele faz as previsões de acordo com a Escritura e ele é muito respeitado. Um rabino que previu com precisão, certo? Uma nova mutação, ou um novo vírus, né? Basicamente, certo? Em maio. Faz esta previsão messiânica. Olha o que ele diz, presta atenção. Primeiro vou ler um texto aqui de Joel. Depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. Teus filhos e tuas filhas profetizarão. Seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Joel capítulo 3, verso 1. Enquanto os cientistas lutam para entender a doença que veio da China, né? Conforme ele muda diante de seus olhos, um rabino, que é um estudioso de profecias, né? Esse rabino, Ben Artzi, ok? Em Israel está fazendo previsões precisas. Toda a previsão dele é de arrepiar, até de guerras, viu? Então, previsões precisas sobre o que está reservado para o mundo. Nessa cepa que fala, né, que é nessa onda, né, 70% mais transmissível essa nova onda com esse vírus mutado, né, que fala, né? Na semana passada foi anunciado que um aumento nos casos da doença chinesa na Grã-Bretanha foi causado por um surto de uma nova, ou de um vírus que é mutado, né? É uma nova onda, né? Ok? Denominada N501Y. N501Y pelos cientistas. Esse desenvolvimento está levantando preocupações sobre a eficácia da vacina, ou das vacinas, né, que são muitas, lançadas recentemente. Uma mutação significa uma mudança na sequência genética do vírus, tá? Então, ele muda sua sequência genética, automaticamente ele ou fica mais forte ou fica mais fraco. Mas ele muda, não é a mesma coisa mais. Que é um vírus de RNA. Os especialistas estão garantindo ao público que esta vacina, ou estas vacinas, né, serão eficazes. Pois já houve mais de 4.000 mutações, terrível isso, não? Mais de 4.000 mutações detectadas nesse vírus, desde o início da doença, da crise de saúde, né? Enquanto observam que uma única mutação não torna a vacina ineficaz. A mutação britânica, que vocês viram que até fechou aeroportos e tudo, né? A mutação britânica apareceu inicialmente no Brasil em abril, antes de cruzar o Oceano Atlântico, embora pareça ter se tornado até 70% mais transmissível, mas não mais mortal ou resistente às vacinas. Desde que deixou a América do Sul, a mesma mutação também foi detectada na Holanda, Dinamarca e Austrália. Vários países estão proibindo viagens, restringindo a chegada de viajantes e, em alguns casos, de produtos da Grã-Bretanha. Agora preste atenção no que diz o rabino. Predição do rabino Nir Ben Artzi. Esse é o nome dele, tá? Nir Ben Artzi. Este desenvolvimento da doença
foi previsto há 7 meses pelo Rabino Nir Ben Artzi. Há 7 meses atrás, ele disse que isso ia acontecer. Um rabino de estudos profundos em Israel, conhecido por suas previsões precisas. Ele é muito conhecido em Israel. Em 27 de maio, o rabino deu um sermão em sua Academia de Torá. Academia de Torá, de estudos da Escritura. Ok? Palavra Torá do hebraico quer dizer instrução. Tá bom? Traduzido quer dizer instrução. O Criador do mundo ama o seu povo. Começou o Rabino Ben Artzi. Ele permitiu, essa praga da coroa pela estrada do rei, a estrada principal, o caminho rápido, que o que ele está querendo dizer aqui, que isso antecede a chegada do Messias. Deus está implorando para todos os judeus que vivem fora de Israel, que venham para Israel. Por quê? Porque a profecia é bem clara, que os judeus massivamente vão retornar para Israel. E tem acontecido isso. E muitas coisas são forçadas. Na França, a grande maioria maciça de judeus saíram de lá e foram para Israel. Devido ao quê? Devido à invasão de islâmicos, E teve conflito, então eles estão saindo. Cada dia sai mais, tá bom? Então, Deus permite acontecer certas coisas para que cumpra-se a sua palavra. Fora de Israel está um assassino. Quem é o assassino? Esse vírus, certo? Mas Israel também tem, mas presta atenção no que ele fala aqui, E que não para de matar. O vírus está correndo solto no mundo. A coroa transformou, ou corona, transformou o mundo em uma enorme tigela, como uma tigela de espaguete, ele diz. O mundo realmente está sofrendo. Que coisa terrível está acontecendo no mundo. E muita gente não presta atenção que tudo isso é profético e é um grande sinal do fim. Em novembro, o rabino voltou a discutir sobre essa crise de saúde mundial. Existe a epidemia de peste, mas muito em breve haverá uma epidemia de outro tipo, disse o rabino. Isso ocorre porque Deus deseja transformar a humanidade em um tipo diferente. Deus está agindo na mudança e na transformação da humanidade. Porque, final dos tempos, nós sabemos que o próprio Criador fala que os bodes e as ovelhas, seriam separados, Então vai acontecer uma grande coisa no mundo. Eu sempre venho falando isso. Algo muito grande vai acontecer. Os judeus que estão fora de Israel vivem inclusive na ilusão de que nada acontecerá com eles, disse o rabino Ben Artzi. O ódio vai aumentar e a coroa só vai piorar. A coroa é a doença, viu? Haverá uma nova coroa, olha só o que ele está falando, que irá para os Estados Unidos e todos os lugares, incluindo a Rússia. Deus está dizendo a todos os judeus que estão fora de Israel que ele não voltará. Se você não obedecer, você não voltará. A próxima etapa é a redenção e o Messias. O rabino mostra aqui bem claro que estamos muito próximos da redenção. O rabino Ben Artzi então citou o Mishneh Torah, que é um livro escrito do Ramban, que é um grande sábio judeu de muitos anos atrás, um compêndio da lei da Torá, escrito por Maimônides, que é o Ramban, Alahot Melachim 11, 1 do século 12. Isso aqui são palavras hebraicas, tá bom? Quem não acredita nele ou não espera a sua vinda, é do Messias que ele está falando, nega não apenas as declarações dos outros profetas, mas também as da Torá
e do próprio Moisés. Nosso mestre escreveu, Maimônides. A Torá testemunhou sua vinda, porque está escrito, né? Maimônides citou Deuteronômio como sua fonte, como Deuteronômio 30, de 3 a 5, e afirma: então o Eterno, nosso Criador, restaurará a sua fortuna. Qual é a fortuna? Seu povo. E o levará de volta no amor. Ele os reunirá novamente de todos os povos onde o Eterno, nosso Criador, os espalhou. Mesmo que seus rejeitados estejam nos confins do mundo, ele de lá, o Eterno, nosso Deus, o reunirá e de lá irá buscá-lo. E o Eterno, nosso Deus, o levará para a terra de seus pais, a terra que os seus próprios pais possuíram, e você a possuirá. E ele o tornará mais próspero e numeroso do que os seus pais. Deuteronômio capítulo 30, versos de 3 a 5. A crença no Messias, que nós vemos, o judeu crê na vinda do Messias, o cristão crê na volta do Messias, mas tanto o judeu como o cristão aguardam o Messias. O que eu falo? Existe uma tremenda luta por entendimento, são questões de entendimento. Isso quem conserta é Deus, não é nós. Porque se fosse o homem que ia consertar, já tinha consertado, porque as discussões não faltam. Discussões de sábios, não é briga, certo? Discussões de sábios, com estudos e mais estudos, faculdades e cursos e tudo mais, e os homens discutem até hoje. Sabe por quê? Porque é Deus quem vai consertar tudo. Vai chegar um momento em que ele vai botar o dedinho e falar: acabou a dúvida aqui. Tá bom? Então, não queira ser melhor do que Deus. É Deus quem decide a hora certa. E Deus não vai condenar cristão e não vai condenar judeu. Deus vai salvar todo aquele que for fiel. Então deixa, a obra de salvação é dele e não nossa. Nós temos uma missão, que é obedecer, cumprir e ensinar. Além disso, não pode mais. Nós não podemos ficar afirmando: eu estou certo, você está condenado, ou você é o perfeito. Não, isso não acontece. Perfeito é só nosso Criador. Tá bom? Então é momento de nós abrirmos a boca e dizer a verdade. Essas brigas religiosas precisam acabar. A crença no Messias é um dos 13 princípios da fé do judaísmo, estabelecidos pelo Ramban, que são recitados após as orações matinais. Disse o Rabino Bernard Tizi: quem não acredita que o Messias virá tem um problema profundo consigo, mesmo e com o seu Criador. Sem o Messias, este mundo não chegará ao fim, certo? Esse mundo vai ficar sofrendo e Deus vai pôr um final e vai estabelecer o reino messiânico para sempre. Tá bom? Então, está muito claro para nós. Deus ama toda a humanidade. Não é só o povo judeu. Deus ama toda a humanidade. Só que a regra é uma. A regra é a Escritura. A Escritura é uma regra de vida. Temos que crer e obedecer. Tá bom? E Deus não promete condenação. Ele já falou que quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Todo homem. A história das previsões, então. O Rabino Bernard Tizi começou uma série de previsões precisas há 4 anos. Israel estava sendo ameaçado pela venda iminente. Presta atenção no que esse rabino revelou, hein? Israel estava sofrendo perseguição, lutas e ameaças. Olha bem, Israel estava sendo ameaçado pela venda iminente do avançado sistema antiaéreo russo S-300. É um sistema
que seria suficiente para destruir Israel. E esse país do tapete estava comprando. Muita gente ficou preocupada, até os Estados Unidos. Olha o que o rabino fez. O rabino Ben Artzi assegurou a seus seguidores que o sistema de armas não seria uma ameaça a Israel, apesar do que afirmam os especialistas militares, os cientistas. Ele citou os Salmos como a fonte de seu conhecimento presciente. Sua espada estará em seu próprio coração e seus arcos serão quebrados. Salmos 37:15. O rabino previu esses mísseis, olha o que ele falou, esses mísseis que podem derrubar praticamente qualquer avião, vão pegar um vírus em seus computadores e enlouquecer. Eles vão explodir dentro dos seus bunkers. O lançador vai explodir embaixo deles. Olha o que ele falou antes de comprarem. Alguns meses depois, surgiram vídeos mostrando os mísseis fazendo exatamente isso. Os mísseis que esse país do tapete comprou, poderosíssimos para arrasar Israel, explodiram dentro dos seus bunkers. E foi o vírus que matou essa arma terrível. Ok? Olha que coisa terrível, né? E que maravilhoso ver uma pessoa recebendo essas revelações de Deus. Pouco antes do presidente Donald Trump assumir o cargo, o rabino Ben Artzi previu um aumento. Olha aqui a raiz do mal. Olha a raiz do mal. O que é que está tendo? Com quem nós estamos lutando? Presta atenção. Né? Pouco antes do presidente Donald Trump assumir o cargo, o rabino Ben Artzi previu um aumento da magia negra. E isso é terrível. No mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Com certeza, depois que Trump entrou no cargo, muitos de seus oponentes começaram a se reunir em cerimônias bizarras, satânicas, né? Usando rituais de magia negra contra o presidente. O rabino fez muitas outras previsões, algumas das quais já se manifestaram. Vou fazer outros vídeos falando sobre as previsões do rabino Ben Artzi. Mas vocês viram que terrível o que aconteceu? O Irã estava comprando armas para destruir Israel. As armas se autodestruíram. É ou não é a mão de Deus? E o que ele está falando é o que eu vejo muitos pastores, grandes líderes religiosos do mundo, pastores sinceros, homens, realmente a gente vê homens de Deus, dizendo a mesma coisa. Estamos juntos com Israel. O reino de Deus está próximo. Não tem mais tempo para ficarem como muitos aí arrecadando milhões, bilhões, e quero mais, e quero mais. Tudo isso vai apodrecer aqui, porque a nossa redenção está próxima. O reino de Deus será instalado, e toda essa podridão deste mundo vai ser totalmente extinta. Amém? Então prepara teu coração, tua vida, porque nós chegamos no final, e a nossa redenção está aí. Grandes homens de Deus, eu conheço muitos pastores fazendo a mesma previsão. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno conceda paz, alegria a todo mundo e nos dê força para resistir a tudo que vai sobrevir ao mundo. Porque nós sabemos, está escrito, vão ser tempos difíceis. Temos que estar com muita fé. Amém? Shalom, um forte abraço para todos, até o próximo vídeo e obrigado se você se inscrever, viu? O Eterno te abençoe.